Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça, misericórdia e paz dispensada às nossas vidas. Com esta verdade, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E estaremos fazendo a conclusão do capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8, olhando este texto de uma forma geral e identificando os objetivos principais do apóstolo neste texto, que é levar eu e você a oferecermos um culto racional a Deus e assim experimentarmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha e para a tua vida. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo, através da sua palavra, produza em nossos corações a vida que esta palavra possui, que é poderosa para nos alegrar. Então nós vamos observar este texto com este olhar. É importante destacarmos que nós estudamos estes versículos separadamente, com detalhes, e você pode estar revendo esta questão. Em primeiro lugar, é importante observarmos em que se fundamenta o ensino do apóstolo. E nós entendemos que está em 3 pontos fundamentais. Quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Observem que aqui está o sentimento do apóstolo. Quando ele fala rogo-vos, é algo que ele vive e ele quer que vivamos. Quando ele diz a palavra pois, rogo-vos, pois, está nos ligando à palavra de Deus, a tudo que Paulo ensinou nos capítulos anteriores. É importante destacarmos que o que Paulo ensinou é o que Jesus ensinou, é o que os outros apóstolos ensinaram e é o que os profetas ensinaram. Então, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, ele está falando, eu sinto o poder da palavra e eu quero que vocês vivam o poder da palavra. Mas ainda existe uma terceira coisa neste versículo, pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus no ensino de Paulo é tudo aquilo que o Deus triuno fez e faz pelo homem, para salvar o homem. Quando eu digo o Deus triuno, refiro-me ao conselho trino de Deus, Pai, Filho e Espírito. Então observem que o Pai, o Filho e o Espírito agiram e estão agindo em favor do homem. Olha o que Paulo nos ensinou no capítulo 8 de Romanos. O versículo de número 3 nos diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, este Deus é o Deus Pai. O que este Deus Pai fez? Enviando o seu Filho. O seu Filho é Jesus Cristo. Como o Deus Pai envia o Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então observem, aqui nós encontramos o Deus Pai e o Deus Filho. Fazendo o quê? Agindo em favor do homem. O Pai envia, o Filho vem em semelhança da carne. E em semelhança da carne de pecado, condena o pecado na carne, para que nós pudéssemos vencermos o pecado. Agora observe ainda no capítulo 8, que o apóstolo vai destacar as ações do Espírito. O Espírito Santo, ele está agindo hoje na vida do homem. O versículo de número 14
nos diz que o Espírito nos guia. O versículo de número 15 nos diz que o Espírito nos livra do espírito de escravidão e nos adota como filhos de Deus. O versículo de número 16 nos informa que o Espírito, ele comunica, ele fala, ele faz nós sentirmos que somos filhos de Deus. O versículo 17 nos ensina que o Espírito, ele nos dá entendimento de que temos herança, de que somos herdeiros de Deus. Então observem que o conselho triuno de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, estão em ação para produzir salvação na minha e na tua vida. Então, quando Paulo diz pela compaixão de Deus, ele está referindo-se a isto. É importante que você reveja e entenda que em outros textos o apóstolo ele apresenta esta verdade da ação do Deus triuno agindo em nossas vidas. Então, quando nós lemos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, nós encontramos 3 fundamentos. Primeiro, o coração do apóstolo. Segundo, a palavra de Deus. E em terceiro, as ações de Deus pela minha e pela tua vida. Entender isto e crer nisto é fundamental para o desenvolvimento da prática da palavra de Deus. Porque são essas 3 coisas que vão nos capacitar de vivermos a prática da palavra de Deus. O desejo do meu coração e a oração sincera que neste exato momento eu faço pela minha e pela tua vida é que Deus esteja conosco, nos ajudando a entendermos e a crermos e a buscarmos praticar estas palavras. Aleluia. A segunda coisa muito importante para identificarmos neste texto é os conselhos que Paulo nos deu. Nós encontramos aqui 4 conselhos. Quais são eles? Primeiro, apresentar o corpo em sacrifício a Deus. Em segundo lugar, eu não posso me conformar com o mundo. Em terceiro lugar, eu preciso transformar-me pela renovação do entendimento. É importante que você reveja os vídeos que foram gravados especificamente sobre esses conselhos. E o quarto, eu preciso buscar a sabedoria. E eu preciso destacar essa busca da sabedoria, porque o apóstolo ele vai colocar alguns princípios para esta busca. Eu preciso buscar não mais do que convém. Ou seja, eu tenho que buscar, mas eu tenho que buscar até onde me convém. Não posso passar dali. Por quê? Em Deuteronômio 29 e 29, a palavra de Deus nos diz que existem coisas que são ocultas em Deus e que o homem jamais vai conseguir entender, e constitui-se loucura o homem tentar descobrir aquilo que Deus escondeu. Então isto é muito importante. Eu preciso ter sabedoria, mas eu preciso buscar até onde me convém. O apóstolo ainda nos diz no texto que esta sabedoria ela deve ser buscada com temperança. Eu preciso ser temperado. E eu preciso ainda buscar esta sabedoria à medida da fé que Deus repartiu a cada um. Preciso destacar que a sabedoria tem que ter o objetivo de aumentar a fé. E a fé, automaticamente, ela aumenta a sabedoria. Então, quando eu busco Deus na palavra,
na dependência do Espírito Santo, isto vai levar a minha fé a aumentar. À medida que a minha fé aumenta, a sabedoria, ela também aumenta. Isto é importantíssimo entendermos e crermos nesta grande verdade. Então veja, quais são os conselhos do apóstolo? Em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8, são 4 conselhos. Apresentar o corpo em sacrifício a Deus, não se conformar com o mundo, transformar-se pela renovação do entendimento e buscar a sabedoria. A sabedoria tem que ser buscada até onde convém, com temperança e à medida da fé. Ainda neste texto, é importante observarmos as afirmações que estão no texto. Afirmações é aquilo que dá condição de vivermos a palavra. É o que deu condição a Paulo de ser o que era, de ter o que era. Olha que coisa interessante. Redobre a sua atenção para isto. Por quê? Porque aqui constitui-se o fundamento principal que vai nos levar a nós oferecermos a Deus um culto racional e a experimentarmos a vontade de Deus para nós. A primeira parte do versículo 3, o apóstolo diz assim: porque pela graça que me é dada. Observem isto. Pela graça que me é dada. Então alguém dá algo ao apóstolo. Jesus Cristo, que é a graça de Deus, dá a graça de Deus ao apóstolo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo nos diz que esta graça foi abundantemente. Que coisa maravilhosa. Então não perca esta verdade, porque pela graça que me é dada, o que deu condição a Paulo viver, o que deu condição a Paulo entender, viver e ensinar a palavra de Deus foi a graça recebida. E o desejo do meu coração é que Jesus Cristo, neste exato momento, nos dê graça para entendermos, para vivermos e para ensinarmos a palavra de Deus. Então perceba, Deus deu graça a Paulo. É isto que capacitou-o a fazer o que fez. Observe ainda o versículo de número 6. Está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Observem esta questão. Segundo a graça que nos é dada. O apóstolo, ele está afirmando que o que deu condição a ele foi a graça. O que dá condição a todos os homens é a graça, porque a graça que nos é dada. Então esta é a afirmação do texto. É pela graça de Deus, aleluia, que é derramada sobre nós, através de Jesus Cristo, é que capacita o homem a fazer o que precisa fazer para Deus. Então, entenda que em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8, o ensinamento é: a graça de Deus pode dar-nos dons e pode ajudar-nos a desenvolvermos estes
dons. Este é o grande ensino que nós encontramos neste texto. Agora observem o versículo de número 6, da última parte, ao versículo de número 8, o apóstolo ele nos cita 7 dons e especifica como estes dons devem serem desenvolvidos. E é importante entendermos que o desenvolvimento destes dons, da maneira que é descrita na palavra de Deus, tem o objetivo de levar um grupo de pessoas que é constituído a Igreja de Deus a um objetivo. Qual é o objetivo? Estar em Cristo. Estar ligado à cabeça. É isso que nós aprendemos no nosso vídeo passado. Você precisa rever isto. E quando a igreja ela está unida em Cristo, então acontece o culto racional, o culto com entendimento, o culto reconhecendo que Jesus é o Senhor e obedecendo-o como Senhor. E quando este culto acontece, então nós experimentaremos a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é descrita pelo apóstolo como boa, agradável e perfeita. Nós estudamos sobre este versículo e a conclusão que chegamos é que nenhum homem consegue explicar essas características desta vontade de Deus. Mas o Espírito Santo pode revelar-nos essas características. O que podemos dizer é o que Paulo disse: não houve olho nenhum que viu, e nem ouvido nenhum ouviu, e nunca subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado, aleluia, aquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Eu acredito que este exemplo destas características, desta vontade de Deus, elas perfeitamente encaixam-se nas nossas vidas. É quando nós experimentamos Deus de muitas formas e que vem consolar os nossos corações. Então observem que a essência do ensino é: a graça de Deus me dá dom. Eu preciso buscar crescer à medida desta graça. Como isto acontece? Pelo desenvolvimento do dom que Deus me deu. Lembra a parábola dos talentos? Que o Senhor deixou 5 talentos para um homem. Ele trabalhou e granjeou mais 5. A outro, ele deixou 3 talentos. Ele trabalhou e granjeou mais 3. Então nós entendemos que a medida da graça, ela cresce quando nós desenvolvemos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. E este desenvolvimento tem o objetivo de levar a multiplicidade da igreja a estar em um e oferecerem o culto racional a Deus. O desejo do meu coração é que o Espírito ilumine o meu e o teu entendimento para essas grandes verdades. Ainda é interessante nós observarmos que neste texto o apóstolo usa alguns exemplos. Ele vai falar sobre o sacrifício, ele vai falar que o sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Ele vai descrever os exemplos da vontade de Deus, que é boa, agradável e é perfeita. E ele vai usar os membros, o exemplo dos membros do corpo e o corpo e da igreja e Cristo. Então estes são os exemplos que o apóstolo usa no texto. Agora o objetivo.
analisando o texto, nós vamos identificar dois objetivos. Quais são eles? Em primeiro lugar, oferecer um culto racional. Isto daqui é muito importante. Tudo o que Paulo nos ensinou precisa nos levar a esta verdade. Oferecer a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Um culto com entendimento. Nós estudamos que este entendimento ele precisa ter dois fundamentos principais. Quais são eles? Reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas e reconhecer a fragilidade do homem. Então observem como isto é importante e como isto muda a nossa maneira de cultuarmos a Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, crendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nós somos fracos em todas as coisas. Isto é muito importante. O segundo objetivo do texto é experimentarmos a vontade de Deus. Prestem muita atenção nisto. O texto nos diz, para que experimenteis. É algo que eu preciso viver. É algo que você precisa viver. Não é a experiência do irmão. Não é a experiência do pastor, do pregador, do missionário. É a tua experiência. É a minha experiência. Então, o alvo de nós crermos que Deus nos deu dom, que precisamos desenvolver o nosso dom à medida da graça, à medida da fé, que o desenvolvimento do dom que Deus me deu vai levar eu e outras pessoas a estarem conectadas em Cristo e assim oferecermos um culto racional a Deus, tem que me levar a eu saber que tudo isso é para que nós experimentemos a vontade de Deus para as nossas vidas. O meu coração, nesta oportunidade, está muito feliz por poder entender que eu preciso chegar a experimentar a vontade de Deus, mas que existe um caminho, e o caminho começa crendo que a graça de Deus é capaz de me levar neste patamar. Aleluia. E que eu preciso desenvolver o dom que Deus me deu. Eu preciso buscar o desenvolvimento. Porque quando eu desenvolvo, eu cresço. Quando eu cresço, eu estou cumprindo a ordem de Jesus, que é levar pessoas a estarem unidas. E assim, aleluia, experimentando a vontade de Deus para a minha vida. O desejo do meu coração é que eu e você prossigamos nesta caminhada. Que eu e você possamos estudar este texto, possamos rever este vídeo, possamos rever os outros vídeos, aleluia, aonde foi falado especificamente sobre cada um desses detalhes, porque tudo isto é a junção de coisas que vão nos levar a um alvo, e o alvo é experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus abençoe-nos. E eu quero orar com você. E nesta oportunidade, pedir para que você ore. Peça a Deus entendimento. Peça a Deus revelação. Estude a palavra. Leia. Medite. E o Espírito Santo vai fazer você prosseguir na caminhada
para desfrutar esta vontade de Deus na sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Eu entendo que somente através da graça é que eu estou aqui. Somente através da graça que o dom que o Senhor me deu pode ser desenvolvido, pode ser aumentado em graça, em fé, em conhecimento. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que me ouve, e que o Teu Espírito Santo possa nos levarmos a este entendimento e a este crescimento destas verdades da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. E não se esqueça, estamos aqui pela graça, pela misericórdia e pela paz de Deus em nossos corações. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.